Oi pessoal, o tema da palestra de hoje faz parte de uma série de apresentações sobre como elaborar artigos científicos. Meu nome é professor Jorge Detome, da Escola Politécnica da USP, e o tópico que a gente vai abordar hoje é onde publicar o artigo. Vamos entender essa série, são 4 apresentações. A de hoje é onde publicar. Então a gente começou discutindo a motivação da publicação, em seguida discutimos o processo de publicação e agora, como escolhe o periódico onde eu vou publicar. Então, onde publicar? A gente já falou bastante sobre periódicos indexados, porque eles fazem parte das bases internacionais, bases científicas internacionais. Uma coisa importante é que eles são ranqueados de acordo com o seu fator de impacto. Então, cada periódico tem um fator de impacto. O fator de impacto é um número que representa a média de citações por artigo nos últimos 2 anos naquele determinado periódico. Então, se o meu fator de impacto é 1, significa que cada artigo que eu publico, na média, tem uma citação nos últimos 2 anos. Se o periódico tem fator de impacto 3, significa que na média, cada artigo que eu publiquei na minha revista nesse último ano, tem pelo menos 3 citações nos últimos 2 anos, tá certo? E é assim que você mede o fator de impacto. Quanto maior o fator de impacto, maior a visibilidade do seu artigo perante seus pares. Então é óbvio que você vai preferir sempre uma revista ou um periódico de alto impacto. Mas, obviamente, aqueles que têm fator de impacto maior são os mais procurados. Então você vai ter maior dificuldade para conseguir publicar. Tem que ser muito bom o seu artigo para conseguir publicar num periódico de alto impacto. Tá certo? No Brasil, a CAPES, que é o órgão que cuida dos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, em todas as instituições brasileiras, ela utiliza uma lista que chama Qualis para classificar os periódicos das diversas áreas de conhecimento, tomando como base o fator de impacto. Então eles selecionam uma série de revistas dentro de cada área de conhecimento e dão uma classificação conforme o fator de impacto. Vamos entender o que é esse negócio de citações, né? Você tem uma publicação, então você publica um artigo. Eu falei para vocês na aula anterior que ao publicar você recebe um DOI, que é o Digital Object Identifier, que é um identificador único, específico do seu artigo, tá? E isso que vai nas bases internacionais. Quando outro cientista, outro pesquisador lê seu trabalho, ele vai citar porque ele tem acesso ao teu artigo por meio do DOI, então ele vai citar, tá certo? Então essas citações, elas representam um indicador importante para o pesquisador, porque você tem uma variabilidade das citações por ano sobre suas publicações. Então você vê aqui exemplos de pesquisadores onde o número de citações está crescente ao longo dos anos, tá certo? Então você é medido não só pelo número de artigos que você publicou, mas também o número de citações que seus artigos estão tendo. Então é muito por isso que essa parte de publicar em revista de alto impacto, com fator de impacto alto, é importante, porque a chance dele ser consultado e ter citações é muito maior, porque são os periódicos com maior número de citação. Tá certo? Do ponto de vista do pesquisador, você tem alguns índices que vale a pena, ou alguns indicadores que vale a pena discutir. Tá certo? Que é o H-index e o I-10. Tá certo? O H-index corresponde ao número de artigos desse pesquisador com o mesmo número de citações. Então, nesse caso, esse pesquisador está com o HD-index dele 7, significa que ele tem pelo menos 7 artigos com pelo menos 7 citações, tá certo? Então, um pesquisador que eu já conheci, que tem um H-index 20,
Quer dizer que ele tem pelo menos 20 publicações, com pelo menos 20 citações cada uma, e aqui nesse caso você tem sempre ao longo da carreira do pesquisador e aqui nos últimos 5 anos. Então é importante que a gente sempre veja esses dois. Ver o histórico desse pesquisador, mas também o que ele tem feito nos últimos anos. Tá certo? E o I10 é o número de artigos com pelo menos 10 citações, que é outra maneira de você avaliar o impacto que as publicações desse pesquisador estão tendo. E esse tipo de indicador eu peguei do Google Scholar, tá certo? Mas todas as bases científicas dão esse tipo de ferramenta para você avaliar o impacto das suas pesquisas. Então eu falei para vocês daquela lista de periódicos Qualis emitida pela CAPES. Ela é dividida em várias áreas de conhecimento. Você tem medicina, você tem engenharia, você tem ciências sociais, ciências da terra e etc. A nossa área de interesse é a área de engenharia. E na engenharia eles têm 4 engenharias, engenharias 1, 2, 3 e 4. E cada uma dessas áreas de engenharia tem critérios específicos para a avaliação do desempenho do pesquisador. Então eles emitem essa lista Qualis para a área de engenharia 2. E a gente está, por ser engenharia mineral, a gente está na área de engenharia 2. Ok? Então quando vocês forem consultar a lista Qualis, procurar algum periódico onde vocês possam querer publicar, procurem engenharia 2. Tá? Os periódicos que estão na lista Qualis na área de engenharia 2. Isso que interessa para a gente. E dentro do Qualis tem esse ranking, né? Que à medida que sobe o fator de impacto, ele tem classificação C, B2 até B5, B1, né? Quer dizer, B1, B2, B3, B4, B5, A2 e A1. Claro que A1 são aquelas de maior fator de impacto naquela sua área de conhecimento e assim por diante nas demais áreas, né? E eu colori isso de forma diferente, porque no nosso programa, no programa de vocês de mestrado e doutorado, aquelas que contam para elaboração de teses e dissertações são aquelas qualificadas B1 ou superior. Então você tem que procurar sempre periódicos B1, A2 ou A1 para poder incorporar eles na sua tese ou dissertação. Aqui são alguns exemplos, né? Vocês vão olhar, eu vou até voltar um pouquinho, pessoal, vocês vão ver que a própria engenharia de materiais, engenharia química e metalúrgica estão tudo na engenharia 2. Então, na teoria, a gente deveria ter muitos periódicos de petróleo. Na realidade, vocês não vão achar periódico de petróleo específico para os alunos que querem fazer mestrado e doutorado na escola politécnica. Não existe isso. Você tem várias áreas de conhecimento, as revistas os periódicos são amplos, né, em sua atuação. Então eu coloquei alguns exemplos que se encaixam perfeitamente dentro do nosso programa. Por exemplo, Journal Cleaning Production, que ele é A1, né, em Engenharia 2. Você tem um específico que é Oil and Gas Science Technology, que ele é A2 na nossa área. Você tem Science of Total Environment, também A2. E você tem a Geofísica Internacional, que é uma revista mexicana, que é Qualis B1. Tá certo? Todas essas servem como um exemplo de revista que vocês podem publicar seus artigos e podem conseguir com que seus artigos possam ser incorporados às suas teses e suas dissertações. Tá certo? Então isso tem mais de 2.000 títulos em Engenharia 2, então você vai ter muitas revistas e periódicos para escolher. Agora lembre que para contar na sua tese ou dissertação tem que ser B1 ou superior. Como que eu acesso esse tal de Qualis, né? É muito simples, você tem esse link dentro do sistema Sucupira da CAPES, tá certo? E com isso você tem acesso a esse aplicativo. É muito simples de usar, né? Você seleciona a avaliação, ou a lista Qualis mais recente, porque eles têm um histórico aqui, você sempre pega a mais recente, isso é sempre atualizado. Atualmente a gente está usando a última, que é a Web Qualis 2014, mas provavelmente vai ser publicada outra muito em breve. Então vocês têm que selecionar sempre a mais recente, tá certo? Vocês
colocam a área que interessa, não esqueçam, não adianta achar uma A1 em medicina, é muito bom, mas não interessa pra gente, você tem que achar uma A1 em engenharia 2, então seleciona a área de engenharia 2 e coloca o título que vocês querem, uma palavra-chave que você quer procurar. Com isso ele vai listar, eu coloquei aqui Oil and Gas Science and Technology, e aí ele mostrou todos os dados dessa revista, né? E também a classificação dela no quadro. Então é assim que você descobre o ranking. Tem outras maneiras de trabalhar, você pode consultar por palavra-chave ou por área de conhecimento, e ele faz uma lista bem grande aqui, que você pode inclusive exportar para o Excel e trabalhar em cima do Excel. Mas para consultas pontuais, você faz assim, é muito simples. Ok, então eu achei uma determinada publicação, um determinado periódico que eu gostei. Antes de sair escrevendo o artigo e submetendo para a revista, faça o seu trabalho cuidadoso como pesquisador. Acesse, tem, por exemplo, o Journal Cleaner Production, que era um daqueles que eu mencionei, A1, né? Então vamos entender o que ele tem. Em primeiro lugar, ele fala aqui o fator de impacto. O fator de impacto dele é 5. Então ele é muito bom. É um ótimo, não é à toa que é A1, porque ele é um ótimo periódico, né? Então você, acessando a página dele, você vê o fator de impacto e aí você faz o seu trabalho de pesquisador. Você tem a sua ideia, né? Você tem aquele conceito que você quer desenvolver, mas você vai ver a linha editorial da revista, do periódico. Ver quais são os assuntos que eles dão prioridade, que tipo de ideia eles gostam de divulgar, tá certo? Então você lê e você tem que fazer um paralelo entre a sua pesquisa e o que eles gostam de publicar. Não adianta você tentar empurrar um artigo, por melhor que seja, goela abaixo, que não cabe na linha editorial do periódico. Então você tem que fazer o seu trabalho de pesquisador e ver essa ligação. Opa, meu artigo é bom, se encaixa parcialmente. Então, o que eu tenho que mudar para ele se encaixar perfeitamente? Facilitem a vida do editor. Que o que o editor faz ao receber o artigo, ele vê se está encaixado. Se não está encaixado, ele fala, por melhor que seja o artigo, se não encaixa na linha editorial dele, ele tem que falar, até logo, eu não posso publicar. Então você tem que fazer o seu trabalho. Tá certo? Aqui aí tem normalmente tem a seção de como submeter o teu artigo. Por favor, estudem isso com muito cuidado, não façam besteira, porque vocês às vezes acham que o teu artigo... Não, às vezes não. No meu caso, eu sempre acho que meus artigos são perfeitos. Estão perfeitos, estão muito bons. Aí você manda e tem umas diferenças com aquilo que a revista espera. Então você tem que tomar esse cuidado, estudar bem esse processo de submissão a esse periódico específico, para que a sua submissão possa ocorrer de forma mais fluida possível, né? A gente também, uma coisa interessante, importante, como seu trabalho de pesquisador, é acessar artigos recentes desse periódico. Veja como eles foram escritos, vejam o título, vejam o resumo, vejam a estrutura, vejam como que eles utilizaram os dados, vejam as conclusões, vejam as referências. Então você tem acesso a alguns artigos recentes que você pode usar como modelo e como base para formatar o seu artigo, né? E por último, muito importante, tem um guia para autores. Isso aí é obrigação. Não queira tentar mandar um artigo sem ter estudado e cumprido exatamente essas regras. Que aqui estão todas as regras em publicação nesse periódico. Lembre, você pode usar essas regras para esse periódico. Mudou de periódico, você tem que procurar as regras daquele outro periódico. Não adianta dizer, eu usei essas regras. Não funciona, pessoal. Cada periódico ele tem suas próprias características de linha editorial, de processo de submissão e de guia de autores. Então, como pesquisador, você tem que estudar, lembra que eu falei para vocês anteriormente? Sair da sua zona de conforto. Não adianta você pensar que o teu artigo está perfeito. Não, ele tem que estar perfeito para esse periódico que você quer submeter. Tá certo? Então, muito cuidado com isso, pessoal. Então, o que vocês aprenderam nessa aula, pessoal? A qualidade de um periódico é associada ao seu fator de impacto, tá certo? Então, muito importante você procurar periódicos de um fator
de impacto elevado, porque isso dá mais visibilidade ao seu trabalho à comunidade científica internacional. Por outro lado, o desafio é maior. A qualidade do artigo tem que ser adequada à qualidade do periódico. Então é um trabalho grande para vocês. Como pesquisador, ou como jovens pesquisadores que vocês estão começando a carreira como pesquisador, fazendo mestrado e doutorado, vocês têm que gerenciar tanto suas publicações, garantir que todas elas tenham o DOI e que no seu currículo toda a publicação que você lança esteja com o DOI atualizado, porque essa é a maneira de identificar uma publicação de artigo, tá? E também gerenciar suas citações, fazer acompanhamento de quem está citando o seu trabalho, entender o que motiva outras citações para o próximo artigo seu, você deixar ele mais fácil de ser acessado e mais fácil de ser discutido e mais fácil de ter citações de outros pesquisadores. Muito importante. O foco do nosso programa de mestrado e doutorado que vocês estão participando é a área de Engenharia 2 da lista Qualis, tá? E o corte é nível B1 ou superior. Isso significa que vai ser periódicos A1, periódicos A2 e periódico B1. Tá? E uma coisa que vocês aprenderam também que é muito importante, que o pesquisador tem que fazer um trabalho dedicado junto ao periódico escolhido para entender a linha editorial, entender o processo de submissão e entender o guia de autores, para você fazer o artigo de forma que esteja alinhado com o que o periódico está esperando do seu artigo. Tá certo? Então, se vocês cuidarem desses aspectos, vão ter sucesso na escolha de periódicos adequados e vão ter sucesso na publicação de seus artigos. Então, obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês tenham sobre esse tema, vocês podem consultar o seu orientador ou mandar um e-mail para mim, para que a gente possa conversar a respeito. Obrigado por assistir e muito sucesso na elaboração dos seus artigos científicos. Obrigado.